sendo validadas nesse sentido. Empréstimos sem justificativa, temos várias caixas pretas dentro do clube, e ninguém melhor do que um membro do conselho diretor para saber a origem dessas caixas pretas. Que eu, o Marcelo e o Vinícius não saibamos o que tinha dentro das caixas pretas, nada mais justo, porque a nós sempre foi negado isso. Mas você que estava lá dentro, eu acho que é absolutamente injustificável. Um minuto. Carlos Eduardo, conforme eu te disse, a gestão do Maurício Assunção é um modelo ultrapassado, que não foi vitorioso e merece ser revisto. E assim será pela Chapa Azul. Agora, não tinha informações, não conseguia impor as minhas vontades, e isso era uma prática comum que todo mundo sabe que acontecia. As mesmas informações que você teve, eu tive como membro do Conselho Deliberativo do Botafogo. A sua posição é sempre de ataque, seja com o Maurício, seja com qualquer presidente. Essa não é a nossa posição. Essa não é a posição da Chapa Azul. Nós não somos agressivos, nós não somos agressores, nós não ficamos botando o dedo na ferida de um clube quase na falência como o Botafogo. Ou você ajuda, é um processo democrático, o presidente foi eleito, ele deve ser respeitado. Quem quer que seja, qual presidente for. E a gente tenta ajudar, dizer, criar um factoide, querer dizer que eu participava disso, daquilo. Eu não tenho nenhuma ponto negativo que acusam o meu nome. Bem, agora o Thiago, da Chapa Azul. Primeiro foi o Carlos Eduardo, da Chapa Ouro. Thiago, da Chapa Azul, escolhe o candidato. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta. Fernando, eu tenho que escolher outro candidato? Posso escolher qualquer candidato que eu quiser? Qualquer candidato, qualquer um dos três. Sim, qualquer um dos três. Porque o Carlos Eduardo também não foi perguntado, nenhum de vocês foi perguntado. Então você escolhe um dos três. Eu vou perguntar para o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, você se diz sempre da oposição, você quer induzir o eleitor do Botafogo a votar no próximo presidente porque falou mal do Maurício, falou bem do fulano, falou mal do ciclano. Como é que você, dentro dessa posição, a comissão de crise instalada pelo Conselho Deliberativo do Botafogo, ela, através do representante da Chapa Azul, João Pedro Figueira, propôs o limite dos poderes do atual mandatário nos últimos 3 meses. E nem você, nem os representantes da sua chapa assinaram esse pedido. Você não acha que isso fica uma coisa estranha? Você se colocar como oposição, a comissão de crise apresenta um pedido de impeachment, um semi-impeachment do presidente, impedindo que ele tomasse atitudes nos últimos 3 meses, e você se recusou a assinar. Eu gostaria que você explicasse isso para o eleitor do Botafogo. 2 minutos. Olha, Thiago, eu até entendo essa pergunta como fruto de que alguém que desconhece o Estatuto do Botafogo e desconhece até o objetivo da comissão de crise. A comissão de crise ela foi criada no âmbito do Conselho Deliberativo, única e exclusivamente para que os candidatos se informassem, tentassem se informar do conteúdo da Caixa Preta. Foi uma decisão do presidente em exercício, Dr. Álvaro Moreira, que foi aprovada no plenário. Em momento nenhum, essa comissão tinha poder de intervir na administração do clube. Processo esse que é feito pelo plenário do Conselho Deliberativo, numa reunião proposta especificamente para esse fim. Portanto, seria uma medida absolutamente inócua a comissão de crise emitir esse tipo de pedido. Apenas reforçaria, e estava dentro de um plano, de uma cortina de fumaça da sua chapa, exatamente para que ela fosse classificada como nós de oposição. Seria o momento ideal para descolar o nome de vocês do Maurício Assunção, uma vez que você tinha deixado a vice-presidência há muito pouco tempo, enfim, e depois que tentaram vários entendimentos, inclusive com a nossa chapa, apresentando nomes para compor a nossa chapa, nomes esses que foram afastados porque vocês queriam dominar a nossa chapa, e, com isso, vocês tentavam apenas se descolar do senhor Maurício Assunção. A comissão de crise realizou um trabalho, teve algumas reuniões com a administração do clube, recebeu informações bastante incompletas, porém muitas preocupantes.
Talvez você possa explicar aos sócios do Botafogo alguns empréstimos, como, por exemplo, o Botafogo dever mais de 20 milhões à construtora Debrecht sem ter feito nenhuma obra e sem ter contratado nenhum serviço dessa empresa. 2 minutos para a réplica. Eu acho que o eleitor do Botafogo não teve saciada a sua resposta. Você poderia ter provocado o impeachment do presidente no Conselho Deliberativo, e é inexplicável como uma pessoa está sempre reclamando da atuação do Maurício Assunção, quando realmente se tem uma oportunidade de atacá-lo, de censurá-lo, de tirar a caneta da mão dele, essa pessoa simplesmente não quer, porque agora o estatuto não prevê. Não, a gente estava construindo um ato. Isso ia ser levado ao presidente do Conselho Deliberativo, e provavelmente ele tomaria uma posição. Isso é o que todo mundo está falando, né? Isso são ações, não são palavras, né? Não é a gente ficar falando, não é a gente ficar dizendo, não é o blá, blá, blá. É efetivamente o que se faz. Você, naquela oportunidade, você teve a oportunidade de manifestar um desacordo que você, você faz com palavras, mas com os atos você não complementou. Você poderia ter usado a mesma tropa de choque que você impediu o Caio Calumbi de ser reeleito emérito, você poderia ter usado para provocar o impeachment do presidente. E, nessa hora, o presidente não tem mais apoio, o presidente está sem o apoio, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir melhor sobre isso. É uma ação com as palavras e é uma outra ação com os atos. Eu sinto essa falta, Carlos Eduardo, eu sinto a falta dessa ação verbal ser coordenada pelas atitudes. Eu sei que isso seria uma coisa marcante dentro dessas possibilidades que a gente tinha de impedir o Maurício Assunção de continuar mandando no clube nesse pouquinho tempo que resta. Mais 1 minuto para a tréplica. Olha, Tiago, eu espero ainda conquistar o seu voto e que você desista dessa má impressão, mas o nosso trabalho, para que todos que estão acompanhando esse debate entendam, a minha tropa de choque eram 14 conselheiros apenas contra 140 da situação, dentre eles o próprio Tiago. E, nesse trabalho, nós realizamos muita movimentação. Uma delas foi, em algumas ocasiões, pedir em plenário, e não numa comissão inadequada, o afastamento do presidente Maurício Assunção, que, infelizmente, o presidente anterior do Conselho Deliberativo, José Luiz Rolim, que hoje preside a Junta Eleitoral essa que é composta de membros da chapa do Tiago. É muito importante que os botafoguenses saibam disso. O órgão que deve julgar a eleição é todo composto por pessoas ligadas à chapa do Tiago, e é esse tipo de postura que bloqueia o clube. A proposta foi levada, o presidente do Conselho engavetou-a. Obrigado. Agora inevitavelmente caímos para cá. Primeiro a perguntar é o Vinícius. Tem que perguntar. Sou obrigado a perguntar para o Marcelo. Marcelo, só para deixar aqui para entender o pedido, Vinícius, agora eu me perdi, da chapa Alvinegra para Marcelo Guimarães, da chapa cinza. Marcelo, nós temos um equipamento que você atuou durante alguns anos, tanto na gestão do Maurício, lá como executivo, que é o Engenhão. O Engenhão nosso, ele está fechado. Nós tivemos um prejuízo em torno de, podemos dizer, com receita futura e perdida, em torno de 40 milhões que o Botafogo perdeu. Eu queria saber de você duas coisas. Quais são os seus planos para o Engenhão e como você vai tratar, como presidente do clube, essa questão do fechamento do Engenhão com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro? Bom, Vinícius, eu fico muito à vontade para falar sobre o Engenhão, né? Na verdade, eu queria dizer que, repito o que disse, né? Quem tem um histórico de trabalho no clube precisa se recorrer ao seu histórico
para poder justificar as suas decisões futuras, né? Tenho muita intimidade com o Engenhão, participei do processo de estruturação do equipamento em relação a todas as suas dinâmicas, né? Dei suporte, ora liderando, ora integrando equipes, para estruturar a praça de alimentação do estádio. Participei de todo o processo de estruturação dos produtos derivados do estádio, tanto o name rights quanto os circuitos publicitários, né? Sei do seu potencial pouco explorado por decisões alheias à minha vontade, relacionado ao relacionamento com o entorno, em especial na área social. A gente pode fazer projetos sociais dentro do estádio que estabeleçam um produtivo relacionamento com o entorno e devolvam um pouco para a sociedade, né, o grande benefício que o Botafogo recebe tendo esse estádio. Aliás, eu queria dizer que algumas das grandes lideranças do Botafogo antes eram favoráveis à devolução do estádio, né, e para nós o Engenhão está no centro da nossa dinâmica, né. Me sinto confortável em trabalhar em relação ao Engenhão, porque trabalhei quando estive por lá, né, todas as ações relacionadas ao relacionamento com a torcida, as ações de marketing, tudo que ocorreu no estádio, né? Toda a gestão do relacionamento com a nossa torcida através do estádio, ora liderando, ora integrando equipes, foi o que participei. Em relação à questão da prefeitura e o fechamento do estádio, acho que faltou transparência, né? Faltou transparência e faltou independência, né? O Maurício, associado a um grupo político, provavelmente perdeu autonomia e liberdade para se posicionar mais firmemente, né? E prescindiu também de apoio da área de comunicação, também se posicionar em relação ao assunto, que é obviamente um assunto afeito à área de imprensa, que está subordinada à área de comunicação. A verdade é que o Engenhão nunca foi tratado como nossa casa. O Botafogo parece que ainda não percebeu de que ele tem um instrumento que possa não só gerar receita, mas atrair a torcida do Botafogo para próximo do clube. E a gente, tanto que na nossa chapa, a gente fez questão de usar na camisa da chapa o Engenhão nas nossas costas e com a frase "é a casa do Botafogo". E nós precisamos ter um tratamento ali, coisa que não foi dado até hoje, de uma visão profissional, de olhar aquilo ali como uma geração de receitas. O Botafogo, hoje, o clube e a sua torcida, vamos dizer assim, ela é maltratada quando vai ao Engenhão. Hoje você não consegue chegar ao estádio, o clube não teve a capacidade, a direção, de pensar, de criar um GT de um grupo de trabalho que envolva prefeitura, Estado, que é o poder público, que envolva FETransport, Supervia, que envolva os shoppings que estão ao redor do estádio. Para quê? Para que a gente possa pensar de forma coletiva saídas para o Engenhão. Por exemplo, na FETransport, ninguém pensou, por exemplo, de trabalhar linhas de ônibus direto do estádio de diversos pontos da cidade, para levar o torcedor de Jacarepaguá, de Campo Grande, da Ilha do Governador, de Copacabana, de Bangu, direto para o estádio. E ele já comprando o ingresso dele e já tendo o ticket dele de ida e volta. Isso é uma coisa pequena. É pequena que o Botafogo não teve essa capacidade de pensar, de como gerir. A entrada do Engenhão, ela é toda torta, a gente não consegue dar fluidez no processo de entrada da torcida, o sócio-torcedor, ele é maltratado, então nós precisamos ali ter um processo de nova identidade do visual, que tenha identidade com a história do Botafogo. Nós precisamos setorizar o clube conforme o novo plano de sócio-torcedor que nós vamos criar, e aí sim buscar... É porque demorou um pouquinho para o relógio... Ah, é? Então, só concluído. Então, o que nós queremos é olhar para o Engenhão como novas receitas. E nós já estamos buscando isso com empresas que queiram aderir ao clube e queiram dar nome ao estádio, buscando receitas novas. Bom, eu vou complementar, né? Na verdade, eu e Vinícius concordamos, discordamos só na dialética, né? Em vários aspectos a gente concorda. Eu queria partir em defesa ao trabalho realizado em 2011 e 2012, que gerou receita em muita escala, sim, Vinícius. Foi um momento que o Maracanã fechou e eu estava lá e soube aproveitar esse momento para retornar em divisas consistentes para o clube. E queria acrescentar uma coisa. Primeiro, um compromisso com o nosso sócio proprietário, que vai ter acesso gratuito aos jogos no estádio, né? Passou a hora do sócio proprietário ter mais direitos, e esse é um direito que eu asseguro que ele terá. Vamos customizar o estádio
em 2015, removível, porque temos a Olimpíada de 2016. Em 2017, recebemos o estádio de novo, a joia da coroa. Depois de ter passado por uma Olimpíada, vamos fazer uma transformação mais definitiva, né? O CT profissional do futebol continua lá em 2015. Vamos aparelhar um pouco melhor para poder atender toda a dinâmica do futebol profissional. E esses são, em linhas gerais, os compromissos básicos que a gente assume em relação ao estádio. Ok, obrigado. Agora, Marcelo faz a pergunta para Vinícius. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta. Vinícius, você tem, talvez de nós 4, né, seja o que mais menciona a expressão democracia, né? Você tem algumas propostas muito consolidadas de ampliação da participação do botafoguense no dia a dia. Eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo, né? E eu queria, então, que você passasse para nós quais são as suas visões em relação a esse assunto. Esse processo não é um processo que esse debate não está sendo feito agora pela Chapa Alvinegra. Nós já estamos há algum tempo fazendo esse debate, já não é de agora. Eu tenho 30 anos de sócio proprietário. Sou um dos mais jovens conselheiros da história do clube, e o meu grupo político, o Movimento Carlito Rocha, que é a chapa que eu hoje estou, ele é minoritário dentro da chapa, mas nós sempre defendemos a ampliação da democracia do Botafogo. Nós não compreendemos da Chapa Alvinegra que o processo de recuperação possa ser feito sem a torcida. Eu vejo o Chapa aqui olhando para a torcida como uma coisa distante. Não, eu preciso dela para pagar isso, eu preciso calcular quantos sócios torcedor eu tenho, eu preciso ver a torcida. É um olhar distante. Nós queremos trazer a torcida para dentro do clube, e as pessoas têm medo disso, medo desse processo. Tem gente que fala, se trouxer a torcida, vai acontecer o mesmo processo que aconteceu no Vasco. É mentira. Esse processo, que hoje é mais fácil manipular um processo eleitoral dentro do Botafogo do que manipular dentro do Vasco. Como é que se manipula um processo eleitoral dentro do processo que tem hoje o Internacional com 110 mil torcedores? É muito mais difícil você controlar 110 mil do que você controlar 1.700. E com 4 milhões de torcedores, aonde nas últimas 2 eleições que elegeu o Maurício Assunção, somadas as 2 últimas eleições, nós tivemos apenas 1.200 sócios. Portanto, nós estamos defendendo a ampliação da democracia com voto do sócio-torcedor. Esse sócio-torcedor terá direito a voto com 2 anos de adimplência, e após disso, com 3 anos de adimplência, ele passa a ter a opção de escolher, de ele aderir ao plano de sócio proprietário, com desconto, e isso aprovado pelo Conselho Brasil. Isso nós podemos mudar o clube e trazer a torcida para esse processo de recuperação. Obrigado. Vinícius, eu mais uma vez evoco a minha passagem pelo clube, né? Na verdade, eu não esperei que deliberassem o que eu podia ou não podia fazer, né? Eu tratei de usar a minha experiência pregressa como homem de mercado para criar as condições para estruturar o departamento de marketing, que até hoje, a despeito da óbvia descontinuidade provocada pela contratação de um amigo do presidente para ocupar o cargo de diretor, ainda continua mostrando sinais de vigor, né? Eu, na minha primeira passagem, entendi que era fundamental participar do processo de estruturação do GEAM, assim fiz, saí de lá porque rompi com o vice-presidente da época, né, o vice-presidente de comunicação, saí do clube, e quando retornei, me debrucei sobre o desafio de criar um legado para o marketing do Botafogo, né, mais para o marketing do que para a área comercial. E já, Vinícius, ainda que limitado, né, pela minha falta de poder, né, considerando que era um executivo e não um ente político, comecei a criar pontes de relacionamento e de democratização, né? Quando eu transformei, por exemplo, o Feijão no Fogão num projeto itinerante que passou a circular o Brasil, passamos a nomear embaixadores espalhados por todo o Brasil, criei o Facebook, fui o primeiro postador oficial do Facebook, aproximando, dando transparência, levando e trazendo informações em relacionamento com a torcida, né? Todas as ferramentas que estavam ao meu alcance, como homem de mercado, homem de marketing, eu
utilizei da melhor maneira possível para aproximar o torcedor das informações, todos os eventos que fiz com os atletas, as visitas guiadas, criei o projeto do Manequinho, que institui visitas ao clube, tentei, dentro das minhas limitações como executivo, iniciar um processo já de democratização relacionado a esse tema. Obrigado. Um minuto. Então, Marcelo, eu queria clamar a vocês, não só da chapa cinza, mas também da chapa ouro e da chapa azul, afirmarem um compromisso, porque esse processo que nós estamos fazendo, Marcelo, não é um processo eleitoreiro. Ele é um processo que nós estamos fazendo, que é nesse processo eleitoral que nós temos que fazer o debate. E isso, na nossa visão, é um ponto fundamental para a recuperação do clube. As outras chapas se recusam a fazer isso. Não querem fazer o processo de abertura democrática do clube. E não se precisa, porque o presidente eleito, por esse estatuto hoje atual, ele tem 140 membros eleitos pela sua chapa. E, portanto, se ele firmar esse compromisso, ele tem o compromisso de fazer a abertura democrática. Portanto, faço aqui um apelo ao Carlos Eduardo, ao Tiago da Chapa Azul, Carlos Eduardo da Chapa Ouro e ao Marcelo Guimarães da Chapa Cinza, que firmem publicamente esse processo de ampliação democrática do clube nesse processo eleitoral. Obrigado. Bem, vamos agora para mais uma rodada de perguntas. Agora, perguntas feitas por torcedores do Botafogo que encaminharam as perguntas para o nosso site. Então, vamos à primeira pergunta, voltando ao tema do Engenhão, mas de uma maneira mais específica, pergunta do botafoguense Augusto Costa. Em relação ao caso do Engenhão, existe algum plano dos senhores candidatos de reivindicar uma indenização à Prefeitura referente ao período que o Botafogo deixou de utilizar o estádio? Ou seja, a Prefeitura nos entregou um